Quando nós voltamos o olhar para os sofrimentos da paixão, para a cruz de Cristo, vemos a morte do mal. A profecia de Zacarias dizia que a iniquidade seria removida da terra em um só dia. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Zacarias capítulo 3, verso 9. Essa expressão de Zacarias é envolta em mistério. Surgem perguntas como: não há mais desejos pecaminosos no mundo? Pois o texto diz: tirarei, em outras traduções, removerei a iniquidade desta terra num só dia. Ou se a expressão desta terra se referir especificamente a Israel, não há mais desejos pecaminosos na Terra Santa? De que modo se deu essa remoção? Quem a efetuou? Quando? Qual foi o agente determinado por Deus para realizar estas coisas ditas aqui em Zacarias 3:9? Tirarei a iniquidade desta terra num só dia. O que nós percebemos de modo claro nesta, que é considerada uma das muitas profecias messiânicas do Antigo Testamento, é que todo o processo que culminou com a ressurreição de Cristo foi a aniquilação de um sem número de construções do mal no coração humano. A paixão e a cruz, isso sim é desconstrução, é subversão, é movimento do Espírito Santo aniquilando a falsa sabedoria e o orgulho humano. Sim, é isso mesmo que a obra de Cristo representa no mundo. Eu quero começar falando sobre a morte do orgulho humano na paixão do Senhor. Comecemos pela entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. Em Mateus capítulo 21, a Escritura nos conta a partir do verso 1, quando Jesus e seus discípulos se aproximavam da cidade de Jerusalém, chegaram a uma vila chamada Betfagé, no Monte das Oliveiras. Dali Jesus enviou os dos seus discípulos com as seguintes instruções: sigam até a próxima vila, que fica logo adiante, e encontrarão presos uma jumenta e um jumentinho. Soltem os dois e tragam-nos até aqui. Se alguém perguntar alguma coisa, digam o seguinte: o Senhor precisa deles. Ele logo os mandará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: digam à cidade de Sião: olhem, o seu rei está chegando. Ele é humilde e está montado num jumento, num jumentinho, filho de animal de carga. E aqui está sendo citada literalmente a profecia de Zacarias. Os discípulos foram e fizeram exatamente o que Jesus lhes tinha dito, levando a jumenta e o jumentinho. Depois colocaram suas capas em cima deles e Jesus montou sobre elas. Muitas pessoas estenderam suas capas pelo caminho e muitas outras cortaram ramos de árvores e os espalharam pela estrada. Todos os que caminhavam, tanto à frente como atrás de Jesus, gritavam: glória ao Filho de Davi! Bendito é aquele que vem em nome do Senhor! Glória a Deus que está nas maiores alturas! Aleluia! Nós nos unimos a esse coro e fazemos bem em nos unirmos a eles. O Rei vem. O Rei está entrando na santa cidade. Mas o Rei que vem, o Rei que chega, não ostenta riqueza. Até o jumentinho no qual ele monta é emprestado. Porque ele vem sem pompas? Talvez porque ele espere justamente receber as pompas, as glórias, as honrarias reais dos seus súditos. Talvez também porque ele queira nos ensinar a humildade, porque a profecia de Zacarias 9, verso 9, citada aqui em Mateus 21, verso 5,
dizia justamente isso: digam ao povo de Jerusalém, agora o seu rei está chegando, ele é humilde, está montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Ou seja, ele é o rei que aguarda pacientemente o reconhecimento. Ele é um rei que não possui montaria, ainda que venha como rei. Ele pede o jumentinho por meio de discípulos que falam aos donos do animal que o Cristo, aquilo que o Cristo lhes ordenou que falassem: o Senhor precisa dele. Cristo aparece aqui como um Senhor que pede. O que ele pede? Ele pede um jumentinho e sua mãe. Nem mesmo o animal sobre o qual Jesus iria montar, o jumentinho, poderia sofrer a ausência da mãe enquanto Cristo fosse recebido como rei em Jerusalém. Se ele é coroado como aquele que vem libertar, que vem curar, que vem remover a angústia, não pode haver qualquer opressão, nem mesmo de um animal, na chegada desse rei libertador. Uma poderosa simbologia da graça de Deus. Deus é gracioso, inclusive para com animais. Aliás, o final da profecia de Jonas deixa isso muito claro, né? Deus se compadece de Nínive por causa dos muitos animais que havia naquela cidade. Jesus vem ressaltando a humildade de quem governa. Ou Jesus vem ressaltando o governo de quem é humilde. Ser humilde aqui é aceitar as coisas mínimas como símbolo das máximas. É aceitar jumento como cavalo. É aceitar ramos de palmeira como se fossem tapete. É receber a ovação, a exaltação de seres humanos imperfeitos, enquanto a exaltação dos santos anjos, aquela que eles naturalmente faziam diante do trono de Deus e do Cordeiro, é naturalmente pura. Humilde é aquele que, em nome de um bem maior, aceita aquilo que é mínimo. O soberbo é aquele que, para aceitar fazer pouco em prol de um pequeno bem, exige muito. Ele é o exato inverso do humilde. O soberbo exige muita honraria para fazer coisa mínima, enquanto o humilde faz coisas grandiosas. Deixando que só Deus sabe quando venham as honrarias. O soberbo quer honras em troca de nada. O humilde abre mão das honras, se necessário for, para que se alcance tudo. Jesus, o Rei dos Reis, é perfeitamente humilde. Mesmo que ainda haja desejos pecaminosos no mundo, a paixão de Cristo nos mostra a vitória daquele que é humilde, daquele que recebe com alegria aquilo que é mínimo, um jumentinho, ramos de palmeiras, exaltação de seres humanos perfeitos, por causa de um bem maior. Poucos dias depois, Jesus irá para a cruz. Mas a sua paixão começa justamente aqui na entrada triunfal. A cruz, a paixão, são lugar de morte de todo orgulho humano. Um jovem seminarista estava no seminário teológico e certa vez foi convidado para pregar por primeira vez. Em todo o período que ele estava no seminário, chegou enfim o dia que aquele jovem iria pregar. Ele tinha certeza, aquele jovem, de que a pregação seria gloriosa, seria uma bênção, porque ele havia se preparado cuidadosamente para aquela pregação. Colocou a Bíblia junto ao peito,
foi até ao altar, caminhando firme como se fosse um general. Mas a pregação daquele jovem foi um tremendo fiasco. Parecia que Deus o tinha deixado sozinho, desamparado, lá na frente de todo mundo. Aquele jovem saiu de cabeça baixa, só foi até a porta cumprimentar os irmãos, esse era o costume daquela tal igreja, porque o pastor daquela igreja tinha insistido com o jovem para fazer isso. Mas na sua cabeça de seminarista, de estudante, animado pelas coisas maravilhosas que ele via na teologia, não entendia por que alguma coisa tinha saído errado, até que um senhor, ancião da igreja, abraçou-o e cochichou no seu ouvido: se você tivesse entrado do jeito que saiu, teria saído do jeito que entrou. Se você tivesse ido para de trás do púlpito quebrantado, sairia honrado, exaltado. Mas como você foi exaltado, saiu humilhado. Em segundo lugar, Jesus, na sua paixão, além de nos libertar do orgulho, da vaidade do saber humano, Ele nos dá olhos para ver as coisas de Deus e nos ensina a sermos casa de oração. Eu gostaria que pensássemos na entrada de Jesus em Jerusalém, na segunda parte. Porque depois de receber a ovação do povo, Jesus tem olhos num único ponto da cidade. Ele vai direto para o templo. Ele não tem olhos para outro lugar. Ele vai diretamente ao templo. Chegando lá, faz a purificação do templo, tirando as mesas dos cambistas, tirando os negociadores da fé, fast food, do pátio do templo, aqueles que vendiam animais, que segundo a lei de Moisés deveriam ser cuidados em casa, trazidos de casa para o sacrifício, os vendedores do sacrifício que não era sacrificial, do sacrifício que não tinha nenhum valor sentimental para os ofertantes. Jesus remove aquilo tudo da área do templo e declara aquele lugar como casa de oração para todos os povos. Vamos imaginar Jesus entrando em Aquidauana. Ele vem pela Ponte Nova e há uma multidão celebrando a entrada de Jesus de Nazaré em carne e osso. Essa rua aqui, Teodoro Rondon, está lotada de gente vendo a entrada de Jesus. Eu diria que, em linguagem de hoje, ele entraria numa bicicleta. Uma bicicleta azul. Lá vem Jesus entrando numa bicicleta. As pessoas exaltam Jesus com bandeirinhas. E ele busca um templo. Se fosse nesses dias, eu imagino que Jesus fixaria o olhar no primeiro templo que ele encontrasse pela frente. Você já sabe qual seria, né? Seria exatamente este aqui. Ele entraria. E ele destruiria todo culto sem verdadeiro sacrifício. Ele demoliria toda a aparência de piedade com seus feitos e palavras. Ele aniquilaria todo culto superficial e faria uma convocatória à oração. Ele chamaria os que moram longe, os que moram perto, a verem a casa como casa de orações e ofertas de sacrifício. Ele convocaria cada pessoa a uma entrega real de tudo a Deus. Ele faria exatamente isso.
A cruz de Cristo é oferta de Jesus para seu Pai. A cruz de Cristo é oração concreta, é oração que ultrapassa o campo das palavras, é oração vivida na carne. Oração como ato consagratório, como entrega do ser total a Deus. É a entrega de tudo a Deus, é a invocação de toda a sua vontade perfeita. É a materialização de todas as partes. Presta muita atenção. A cruz de Cristo é a materialização de todas as partes da oração do Pai Nosso. Quer saber onde Jesus de modo concreto exibiu o que é a oração do Pai Nosso? Na cruz do Calvário. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus só está na cruz porque o nome de Deus foi profanado pelos nossos pecados. Ele só está ali porque a santidade de Deus exige a cruz. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A cruz é desejo de Deus. Isso ficou claro no jardim do Getsemane. Não seja feito o que eu quero, mas seja feita a tua vontade, porque a cruz de Cristo necessária é o único acesso dos homens ao reino dos céus e à família de Deus. É vontade de Deus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É Jesus, o pão que desceu do céu e dá vida ao mundo. Seu corpo está sendo partido na cruz para saciar a fome das almas dos homens. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. É a cruz, a expressão máxima do perdão de Deus Pai. Deus Filho deixa clara a intenção de Deus em perdoar, quando ora por seus assassinos, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E é claro, nós só podemos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados e sermos perdoados, porque Cristo já sofreu antecipadamente a punição. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O tentador não conseguiu, por pelo menos 3 vezes, de modo expresso a Bíblia diz isso a respeito do tentador. As suas 3 nítidas tentativas de desviar Jesus da cruz. O tentador não conseguiu desviar Jesus da sua missão. A cruz é o golpe final de Cristo naquele tentador que lá no deserto tinha dito: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Jesus resistiu à tentação. Preste muita atenção. Preferindo morrer por vontade de seu Pai, a ser coroado como príncipe por vontade de Satanás. Esse é Jesus humilde. A cruz nos ensina a sermos um com Jesus. Ela nos chama para isso. Ela nos convoca a sermos orações encarnadas, a sermos oferta a Deus encarnada. O crente em Cristo Jesus é oração enquanto brinca, é oração enquanto come, é oração na intimidade conjugal, é oração trabalhando em casa ou fora dela. Faço a pergunta: quantos aqui são casa de Deus? Morada de Deus no Espírito? Quantos aqui o são? Casa de Deus, no dizer de Jesus, é casa de oração. O cristão é casa de oração, não é um covil de roubos. Ore. Ore. O cristão é oferta contínua no altar de Deus. Lembremos-nos de quarta-feira agora. Todos aqueles que têm por sobrenome Oliveira, digam amém. Amém. Todos esses são casa de oração. Só toma a cruz quem ora sempre.
Jesus só teve forças para enfrentar a cruz porque ele era um jovem de oração, um jovem de oferta, de sacrifício contínuo a Deus. Ele dizia a todos, sabemos bem, Lucas capítulo 9, verso 23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Só toma a cruz e segue a Cristo quem ora sempre. Sem oração nenhuma cruz é suportável. Mas o que poucos percebem no texto, talvez seja isto: logo após purificar o templo, logo após expulsar os cambistas e dizer o que disse sobre a casa de oração, Jesus fez milagres. Olha o que diz Mateus 21, versos 13 e 14. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo. Verso seguinte, estou lendo Mateus 21, verso 14. E foram ter com ele no templo cegos e coxos e curou-os. Purificou a casa, disse que era casa de oração e em seguida operou dentro daquele lugar milagres. Esse é o trabalho que Jesus quer realizar no crente. Fazê-lo uma casa de oração, tirar do coração os ídolos, as distrações, muitas distrações, os muitos roubos do sacrifício a Deus. E imediatamente após essa purificação, operar maravilhas, curas, libertações, salvações, maravilhas. Em terceiro lugar, a paixão de Jesus, além de matar o orgulho humano, além de nos chamar a uma vida de oração, abre para nós algo extraordinário. Todas essas coisas são maravilhosas que estamos vendo aqui, todas elas, sem exceção. Mas a terceira e última que eu quero citar nesta mensagem é o próprio sonho de Jesus. Já foi pregado isto aqui meses atrás, talvez anos atrás. Jesus vai dizer que era o que ele desejava muito que acontecesse depois da sua paixão. Depois da paixão ele poderia conceder, enfim, o que ele tanto queria dar: o Espírito Santo. A maior realização no coração de Cristo. Na sua aparência externa, Jesus é semelhante aos escribas. Ensina, cercado por seus discípulos, disputa acerca da interpretação correta da lei de Moisés, é abordado acerca de decisões jurídicas, prega em culto na sinagoga, é interpelado pelo nome Rabi. Por exemplo, em Marcos capítulo 9, verso 5, Pedro exclama: Rabi, lá no Monte da Transfiguração, mestre, é maravilhoso estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma será sua, uma será de Moisés e a outra de Elias. Mas pelo que nós sabemos pela Escritura, Jesus não tinha o pressuposto básico para ser chamado Rabi, numa terminologia tipicamente judaica. Jesus não tinha o estudo teológico formal dos judeus. Ao tempo de Jesus, o processo de formação para que alguém se tornasse escriba seguia normas bem estritas, bem exatas. Quem desejasse se tornar um rabi, entre 7 e 10 anos de idade, criança, portanto,
se unia a um escriba, a um mestre, anos a fio. Entre 7 e 10 anos de idade, se unia a um escriba, a um mestre, na qualidade de seu discípulo, de seu talmide. Assistia às aulas do mestre, observava o mestre no exercício da sua profissão, fazer cópias da lei, da palavra de Deus. Na execução prática dos preceitos da lei, observava a vida do mestre e imitava o seu mestre, anos a fio. Quando o discípulo já estava dominando, depois de anos, tendo começado os seus estudos na infância, depois de dominar o conjunto da tradição, conseguir aplicar toda a tradição do judaísmo, finalmente ele era declarado como Talmid Hakam, um discípulo apto para ser ordenado como mestre. Só aguardaria a data de ordenação e passaria a ter um cargo dentro da religião judaica. Mas nós não temos base nenhuma para dizermos que Jesus de Nazaré tenha passado por algum tipo de formação assim. Pelo contrário. Bem pelo contrário. Os evangelhos dizem para nós que Jesus mantinha certa distância. No seu discurso, nas suas ações, ele mantinha certa distância dos escribas. Marcos capítulo 1, verso 22. O povo ficou admirado com o seu ensino, pois ele falava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. Jesus, na verdade, não se parecia tanto assim com o escriba. João capítulo 7, verso 15. Os judeus que estavam ali ficaram admirados ao ouvi-lo. Como ele sabe tanto sem ter estudado? O sem ter estudado aqui não significa que Jesus não leu a lei, mas ele não foi treinado por um mestre. Como ele sabe tanto sem ter estudado? Perguntavam, João 7, verso 15. E na verdade os evangelhos vão dizer que Jesus foi censurado porque ensinava sem ter autorização formal para fazê-lo. Mateus 21, verso 23, quando Jesus voltou ao templo e começou a ensinar, os principais sacerdotes e líderes do povo vieram até ele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Você é mestre, treinado em qual escola? Qual foi o rabi que formou você? Para Joaquim Jeremias, quando Jesus é chamado rabi, não se trata do título teológico típico do judeu, mas, diz Joaquim Jeremias, rabi, meu senhor, era um termo de uso corrente como um tratamento respeitoso. Entretanto, eu quero lançar uma dúvida sobre a fala de Joaquim Jeremias. Bem pode ser que Jesus tenha sido chamado de rabi por pessoas que viram nele algo similar aos mestres, mas algo maior. Algo muito maior do que aquilo que viram nos mestres judeus. Jesus não foi formalmente considerado um teólogo de profissão. Jesus foi chamado de, em outros termos, mestre carismático. Voltamos ao texto de Marcos 1, verso 22. O povo ficou admirado com o seu ensino, pois ele falava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. Havia um brilho especial, havia algo especial, havia uma presença especial no ensino de Jesus. Do que Jesus foi propriamente chamado, em coro, até por seus adversários: profeta. O juízo mais claro formulado sobre Jesus foi este: ele é um profeta. É isso que o povo repetidamente fala. Por exemplo, em Marcos 6,14,
Logo o rei Herodes ouviu falar de Jesus, pois todos comentavam a seu respeito. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso tem poder para fazer esses milagres. Outros diziam: é Elias. Ainda outros diziam: é um profeta. Agora eu peço que você repita isso comigo: é um profeta, como os profetas de antigamente. Noutras versões, é algum dos antigos profetas que ressuscitou. Os próprios discípulos de Jesus viram nele um profeta. É o que conta para nós a conversa lá no caminho de Emaús, Lucas 24, verso 19. Que coisas? Perguntou Jesus. Jesus está se fazendo desentendido do que havia acontecido, a crucificação. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, dizem os discípulos para aquele estranho. O estranho aqui era Jesus, que eles não reconheceram de pronto. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Ele era um profeta. Por fim, a Bíblia diz para nós que foi como falso profeta que Jesus foi preso e acusado. Pois ele tinha profetizado algo, no entender deles a respeito do templo de pedras. Não sabiam eles que Jesus estava falando do seu próprio corpo. Destruam esse templo, e em 3 dias o reedificarei. Foi como falso profeta que Jesus foi preso e acusado. As injúrias na ocasião da paixão apontam justamente para isso. Lucas 22, 63. Os guardas encarregados de Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Vendaram seus olhos e diziam: profetize para nós, quem foi que lhe bateu desta vez? E o insultavam de muitas outras maneiras. Aquilo que os mestres haviam comprado falsas testemunhas para dizerem as supostas falsas profecias de Jesus, agora são motivo de zombaria na boca dos soldados. Profetiza. Já que você sabe as coisas futuras, já que você sabe as coisas ocultas, com os olhos vendados, diga: quem te bateu? A própria exigência de um sinal que os mestres da lei lançaram para Jesus pressupõe que Jesus era considerado profeta e que, como tal, precisava legitimar seu ministério profético. Mateus capítulo 16, os fariseus e saduceus vieram por Jesus à prova, exigindo que lhes mostrasse um sinal do céu. Se você é profeta, tem que fazer alguma coisa miraculosa, mostra. Ele respondeu: vocês conhecem o ditado: céu vermelho ao entardecer, bom tempo amanhã. Céu vermelho e sombrio logo cedo, mau tempo o dia todo. Vocês sabem identificar as condições do tempo no céu, mas não sabem interpretar os sinais do tempo. Pedem um sinal, porque são uma geração perversa e adúltera. Mas o único sinal que lhes darei será o sinal do profeta Jonas. Vocês querem um sinal profético? Ok, Jonas o profeta. Então Jesus os deixou e se retirou. Nós sabemos que Jesus é muito mais que profeta. Muito mais que um portador da mensagem de Deus. Ele é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Mesmo assim, Jesus não recusou a afirmação de que ele era um profeta. Olha que interessante. Ele aceitou ser chamado assim e, na verdade, ele mesmo se chamou assim. Ainda que sua missão não pudesse ser descrita totalmente sob esse título profeta, Jesus é muito mais que isso. Ele se inseriu na fileira, na linha dos profetas. Lucas 13, sim, verso 33. Hoje, amanhã e depois de amanhã, devo seguir meu caminho, pois nenhum profeta de Deus deve ser morto fora de Jerusalém. Eu sou um profeta. Devo morrer aqui na Cidade Santa, como os profetas antigos morreram. Jesus, não apenas nas passagens, eu gostaria que você prestasse muita atenção neste ponto.
Jesus não se autodenominou profeta apenas nas vezes em que usou esse termo, mas ao declarar inúmeras vezes a sua íntima ligação com a pessoa do Espírito. A pretensão de Jesus de ser o possuidor do Espírito Santo. Por que isso é tão importante? Por que isso está tão ligado à profecia? Preste muita atenção. Para a sinagoga, para o culto judeu formal, nos dias de Cristo, a posse do Espírito Santo, o Espírito de Deus, era a marca por excelência do profeta. A grande marca de um profeta era ter o Espírito. Possuir o Espírito de Deus nesses dias, para o judaísmo, significava ser profeta. Muitas vezes, de modo indireto, Jesus não vai usar a terminologia propriamente teológica que Paulo vai usar mais tarde. Muitas vezes, em suas citações indiretas à pessoa do Espírito Santo, Jesus está justamente falando sobre ser o possuidor do Espírito. Marcos capítulo 6, verso 7. Jesus é aquele que confere aos discípulos poder. Diga comigo, Jesus confere poder. Reuniu os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos. Mateus capítulo 10, verso 8. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, deem de graça, pois também de graça vocês receberam. Agora, aqui há uma referência direta a toda essa entrega de poder. Lucas 11, verso 20, comparado com Mateus 12, verso 28. Se contudo expulso demônios pelo dedo de Deus, porque os mestres haviam acusado Jesus de expulsar os demônios em nome de Beelzebu. E Jesus agora contesta-lhes dizendo, se contudo expulso demônios pelo dedo de Deus, então o reino de Deus já chegou a vocês. Agora preste atenção, esse mesmo texto em Mateus 12. Mas se expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou até vocês. Em Lucas 11, o dedo. Em Mateus 12, o Espírito. São a mesma coisa. O dedo de Deus, o Espírito de Deus, Jesus o possui e concede. Aleluia, aleluia. Que unção fresca. Ele concede. Aleluia. Ele concede de tal modo que Jesus, olha isso, tem autoridade para inserir os discípulos dele na linhagem dos profetas. Olha que coisa tremenda. Felizes são vocês, diz Jesus em Mateus 5, verso 11. Quando por minha causa, por causa de Jesus, sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito, alegrem-se, exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Entenderam? Novos profetas. Vocês novos profetas, aqueles que dão testemunho de Jesus, percebam que vocês agora fazem parte de uma linhagem nobre, a linhagem dos profetas.
Oh, aleluia. Jesus concederia o Espírito Santo a todos os que crescem nele. No último dia de João 7,37, o mais importante dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba. Pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo, estou lendo o verso 39 de João 7, ao Espírito que seria dado mais tarde a todos os que nele crescem. Naquela ocasião o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. O fato de Jesus ter tido consciência de ser profeta e portador do Espírito, de jeito nenhum significa que ele fosse simplesmente um elo a mais. Não é isso. Um elo a mais na cadeia, na sequência dos muitos homens enviados, mulheres enviadas por Deus no Antigo Testamento. Essa unção continua fresca aqui, eu continuo vendo-a. Oh Deus, o Senhor quer batizar com o Espírito Santo. Batiza, Jesus, batiza, 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 batiza. Deus, preste muita atenção. Eu disse a vocês que na concepção da sinagoga, ter o Espírito era ser profeta. Esse era o entendimento do judaísmo nos dias de Cristo. Mas não apenas isso. O judaísmo estava lidando com um grande problema. Para a religião judaica, o Espírito tinha se apagado. Há um lamento na Escritura, difícil de ser datado, é verdade, lá no Salmo 74, verso 9, que diz assim: já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará. Ou, noutra tradução, não há mais nenhum profeta, ninguém de nós sabe por quanto tempo. Acabaram-se os profetas. Qual era a ideia dos judeus? Continue com a atenção redobrada. No tempo dos patriarcas, lá atrás, Abraão, Isaac, Jacó e os 12 patriarcas. Para os judeus, todos os piedosos e justos possuíam o Espírito. Eu estou falando de judaísmo. Para o judaísmo nos dias de Cristo, todos os piedosos e justos na era dos patriarcas tinham o Espírito. Mas quando Israel, 400 anos depois, nos dias de Moisés, prevaricou, edificando um bezerro de ouro e o adorando, Deus limitou, dizia o judaísmo, Deus limitou o Espírito a homens escolhidos, aos profetas, aos sumos sacerdotes e mais tarde aos reis. Sumos sacerdotes e reis tinham na unção com óleo que era derramada sobre eles para exercerem seu ofício, a representação da vinda do Espírito para as suas vidas. Profetas não eram necessariamente ungidos com óleo. O Espírito de Deus simplesmente caía sobre eles. Profetas, sumos sacerdotes e reis passaram a ser os únicos a possuírem o Espírito. E na verdade, há quem diga que o Espírito apenas os visitava e depois se ausentava. Mas, ainda estou falando de judaísmo. Com a morte dos últimos profetas escritores, Ageu, Zacarias e Malaquias, o Espírito se ausentou por causa do pecado de Israel.
O judaísmo dos dias de Cristo acreditava que Deus continuava falando apenas por aquilo que eles chamavam de eco da sua voz. Eles ouviam agora apenas a reverberação do que Deus tinha falado. Não mais um Deus que falava hoje. O Espírito agora era uma lembrança. O eco da voz de Deus era o pobre, em certo sentido é claro, o pobre substituto. Isso não era pensado por todos. Havia quem discordasse desse pensamento na Palestina, tomado por um entusiasmo acerca do fim dos dias, um entusiasmo escatológico, particularmente os essênios, a comunidade de Qumran. Eles acreditavam que quando uma pessoa era batizada, incluída na sociedade de Qumran, à beira do Mar Morto, eles eram homens que abdicavam de toda a vida nas cidades para se dedicarem exclusivamente à leitura da lei e às práticas de rituais da lei. Eles entendiam que pela entrada na comunidade passavam a ter o Espírito. Mas essa posição dos homens de Qumran era uma exceção. Qumran não passa de uma exceção. No judaísmo ortodoxo dominava essa opinião: o Espírito de Deus se apagara. Interessante que essa é uma opinião que faz muito sentido para o Novo Testamento. Eu gostaria que você estivesse agora com a atenção triplicada. À medida que a mensagem vai chegando ao seu fim, e já estamos caminhando para o seu término, a nossa atenção precisa ser multiplicada. Preste muita atenção. O Novo Testamento parece apontar nessa mesma direção do judaísmo ortodoxo. Parece. Marcos capítulo 1, verso 8, João Batista diz: eu em verdade tenho vos batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Na mente do judeu, isso tinha uma importância gigantesca. O Messias, Jesus de Nazaré, traria de volta o Espírito, porém numa dimensão maior que a do Antigo Testamento. O Espírito voltaria com Jesus. Jesus seria aquele que traria de volta o Espírito, mas o faria em nova dimensão. Outra sutileza do Novo Testamento aparece no texto de Atos capítulo 19. A Bíblia diz que os discípulos de João Batista estão em Éfeso e vão falar algo que precisa ser corretamente entendido. Quando eles dizem o que dizem, eu já vou antecipar. Quando eles dizem o que dizem, eu vou ler o texto para vocês. Não se quer afirmar algo como nunca ouvimos falar do Espírito Santo. É porque o próprio João Batista já tinha falado do Espírito Santo. Não dá para dizer que um judeu não sabia do Espírito Santo. Alguém que conhecia a lei de Moisés não sabia da existência do Espírito Santo. Isso é incompatível até com o judaísmo. O sentido mais preciso da fala deles é: não ouvimos ainda dizer que o Espírito Santo está presente de novo. Não sabemos que ele voltou. Leio agora o texto de Atos capítulo 19. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo, ou seja, nós nem ainda ouvimos que esteja de novo presente o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João.
Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que o ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E na continuação o texto vai dizer que aqueles homens ficaram cheios do Espírito Santo. Não, peraí, Paulo diz: não, vocês não sabem, o Espírito voltou. Mas voltou em nova dimensão, não como no Antigo Testamento. Ele está agora sendo derramado sobre toda a carne. O que nos diz a profecia de Joel, citada por Pedro no dia de Pentecostes, é que o Espírito Santo viria numa proporção muito maior que a da velha aliança, por causa da obra perfeita de Cristo. Se Israel prevaricou com o bezerro de ouro na cruz do Calvário, todo o povo de Deus, não apenas uma tribo levítica, não apenas profetas e reis e sumos sacerdotes, agora todo o povo de Deus tem livre acesso ao Espírito Santo de Deus. Todo o povo de Deus pode ser cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 2. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. Agora nós entendemos com mais clareza a força da advertência de Cristo quando ele fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Preste atenção, o que está dito é: a última chance de Deus já se manifestou. A última palavra de Deus já está dada. Quem a rejeitar não terá nova chance. A última fala de Deus é o Espírito que emana do Filho. Se essa última palavra for rejeitada, não há palavra nenhuma subsequente para trazer redenção. Essa é a última palavra de Deus. E os escribas, diz Marcos capítulo 3, verso 22, que tinham descido de Jerusalém, diziam: tem Beelzebu, tem Beelzebu, pelo príncipe dos demônios ele expulsa os demônios. Verso 28, na verdade vos digo, diz Jesus, que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem, qualquer porém que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. É a última chance. Paulo sabia que a igreja dos primórdios era a primeira a participar do derramamento do Espírito Santo. Paulo sabia disso. Nós somos os segundos. Espero que não sejamos os últimos. Ou espero que sejamos. Diz Paulo em Romanos capítulo 8, porque sabemos, vamos dizer isso juntos? Sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito. Preste atenção, embora nós tenhamos repetido essa fala de Paulo, isso propriamente fala da igreja primitiva. Paulo está dizendo: nós, a primeira fase do cristianismo, nós temos as primícias do Espírito.
E nós, prossegue Paulo dizendo, nós também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Nós somos a continuação dessa linda história. Nós somos o povo de Deus. Não somos como os primeiros cristãos, as primícias, mas somos frutos, porque o Pai é o agricultor e nós somos floresta de Deus, diz a Escritura. Nós somos fruto de Deus nesse mundo, chamados para sermos cheios do Espírito Santo. Na ideia de que o Espírito Santo estava apagado, na ideia judaica, estava a convicção de que o tempo era um tempo de alienação, de distanciamento de Deus, portanto um tempo de juízo. Um tempo sem o Espírito de Deus é um tempo sob o julgamento de Deus, diria um judeu. Deus estaria calado. Mas nos últimos dias, esse desastre do apagamento do Espírito acabaria. O Espírito novamente viria. E Ele veio. Porque Cristo morreu, ressuscitou, foi glorificado e concede o Espírito Santo, como Ele mesmo disse, a todo aquele que nele crê. O próprio Espírito de Deus, o Espírito da profecia, é o Espírito de Jesus. Nesta noite nós dizemos sim, Senhor. Abrimos mão de todo orgulho humano. Sim, Senhor, nós estamos completamente abertos para sermos casa de oração. Sim, Senhor, te damos graças pelo derramamento do Espírito Santo e o desejamos ardentemente de todo o nosso coração. Por favor, fique de pé no seu lugar.